Graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Então aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui na presença do nosso amado Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 22. Se você achou, coloque-se de pé na presença do Pai, para ouvirmos a palavra do Senhor. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que salvam-se? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pois quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele então vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os últimos ou os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença e declaramos que este lugar é Yahvé Chamar. O Senhor está aqui. Nós repreendemos agora todo espírito que não procede do Senhor. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que esses demônios partam em retirada. Leve os seus cavalos para bem longe daqui, em nome de Jesus. Para o deserto, para que possam se converter, para que possam verdadeiramente servir ao Senhor. Que o nome do Deus vivo seja glorificado neste lugar. Quebra os grilhões, quebra as amarras, leva cativo agora todo pensamento, ó Deus, a obediência de Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que reina o Senhor neste lugar. Tremam os povos, reina o Senhor neste lugar. Tremam os povos, reine o Senhor neste lugar. Tremam os povos, reine o Senhor neste lugar. Tremam os povos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e dá glória a Deus, aleluias. Se assente no seu lugar. Essa é uma pergunta que todos nós muitas vezes perguntamos: quantos que vão ser salvos, né? Já perguntou? Será que nós somos salvos? Será que fulano de tal é salvo? Era uma pergunta que, se a gente analisar, todos, muitas vezes nós questionamos isso. Sim ou não? Porque a Bíblia diz assim: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele então respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, ele responde aquela pergunta dizendo: olha, o caminho é estreito. O caminho que leva à salvação, ele é estreito. Porfiai por ele. O que é isso? Significa que a gente deve enfrentar o que for para entrar por ele. Porque o que vai acontecer no final da sua vida, quando o Senhor chamar a sua senha? Porque um dia a senha chega, irmão. E aí, o que você tem para apresentar a Deus?
Diz a palavra do Senhor: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. O caminho que leva à salvação, meu irmão, ele é estreito, não é todo mundo que entra por ele, não. Porque esse caminho é um caminho de renúncia. Esse caminho é o caminho que eu tenho que renunciar à vontade da carne. Esse caminho é um caminho que eu tenho que renunciar aos desejos que não agradam ao Senhor. Esse caminho é um caminho que eu tenho que dizer não para aquilo que muitas vezes a gente quer fazer, mas para agradar ao Senhor a gente diz não. Mas uma coisa eu falo para você: você tem a escolha. Cada um de nós temos essa escolha. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jesus veio, meu irmão, para buscar aquilo que estava perdido, aquilo que era escória. Mas uma coisa é certa: você precisa se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então não tem outra mensagem mais poderosa do que essa, porque é a mensagem que leva para a salvação eterna. A gente pode pregar aqui sobre tantas coisas, mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, viver desregradamente, falar assim: eu vou fazer aquilo que me dá vontade de fazer, eu vou curtir a vida, eu vou me alegrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo que me dá prazer, isso é o que é certo. Mentira! Porque no outro dia está lá o vazio no coração. A alegria plena só temos na presença de Jesus. A alegria plena a gente só tem, meu irmão, quando a gente tem Jesus na nossa vida. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O que adianta você não poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Não ter paz. Quantas pessoas que estão querendo dar cabo à sua vida, porque falta a alegria do Espírito Santo. E ele diz: olha, lutem pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É muito fácil, querido, você ir para a perdição. Sim ou não? Você não precisa dobrar a esquina. Você não precisa trocar de roupa para ir para o caminho da perdição. Mas para você seguir o caminho de Cristo é difícil. Na ceia a gente fala muito isso aqui, porque está na palavra de Deus. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, não de todos, porque não são todos os que creem. O sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos os que creem, não de todos, porque não são todos os que creem. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Só é filho, meu irmão, quem porfia pela porta estreita, quem renuncia às vontades, quem renuncia, meu irmão, aos desejos pecaminosos, quem abandona a práticas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais. Compreende? É uma renúncia diária na nossa vida, uma entrega. A Bíblia diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, só entra, meu irmão, quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e lavou as suas vestes no sangue precioso de Cristo Jesus. Aleluia. Certo
certa feita Jesus virou para os discípulos: olha, havia um homem que dizia assim: vou construir, né? Ele tinha muitas riquezas e os celeiros deles estavam pequenos. Ele falou assim: eu vou construir outro, vou derrubar esses e vou construir outros silos maiores e vou arrecadar o maior número de trigo, enfim, né, de riqueza. E aí veio uma voz do céu que dizia para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem será? O que você tem construído, para quem será? O que você tem feito da sua vida, para quem ficará? Porque para a sepultura, como disse Salomão, meu irmão, a gente não leva nada. Nu eu nasci, nu eu vou voltar para o pó. E as riquezas eternas, você tem adquirido? Sabe, querido, eu queria estar aqui pregando sobre tantas coisas. Receba a bênção, tal. Mas uma coisa só é necessária, meu irmão: é que a gente tenha o nosso nome. O nosso nome no escrito livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus enviou 70. A Bíblia diz que enviou Jesus 70 discípulos, né, de 2 em 2, e eles foram pregando, e eles voltaram e deixaram o relatório para Jesus. A Bíblia diz que eles se alegraram muito, Léo, porque eles expulsavam os demônios. Eles não estavam familiarizados com aquele tipo de coisa. E eles voltaram regozijando, porque, né, em nome de Jesus nós expulsamos o demônio. E aí Jesus virou para eles assim: não vos alegrais com isso, alegrais antes, porque vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo? Mais importante é você ter seu nomezinho lá. E para você ter seu nomezinho lá, você tem que porfiar pela porta estreita. Renunciar, meu irmão, os prazeres da vida que é pecado. Tem muito prazer da vida que não é pecado, irmão Derli. Tem muitos. Comer uma boa picanha de vez em quando. Comer um salmãozinho de vez em quando. Se alegrar com a mulher da tua mocidade, diz a palavra de Deus. São prazeres que o Senhor nos deixou. Para que eu vou pôr as mãos na lama do capeta? Para que, irmãos? Sendo que Deus deixou tantas coisas preciosas. E acima de tudo, sabe o que nos alegra, que dá prazer nessa alma aqui? É estar na presença de Deus. Sabe o que me renova? É quando eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. É só isso que me direciona, que me dá prazer. Por muitos anos eu fiquei numa mesa do bar enchendo a minha cara, porque aquilo ali era pseudo alegria. Até que o Espírito de Deus veio sobre mim e abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos e eu pude ver quão cego eu estava, quão perdido eu estava. Tem até um hino, né? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi dali que ela... Me ajuda aí, irmão. E agora me alegro em sua... Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Forte aplauso ao Senhor. Aleluia! É na cruz, querido. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, e não qualquer vida, vida abundante.
Ele deu sua vida, Ele deu seu sangue. Aleluias, louvado seja Deus. Isaías capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluias. Ele derramou o seu sangue. Ele foi descendo como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a boca, Ele não ousou falar nada. Mas deixa eu falar algo para você que a Bíblia diz. Ele morreu como cordeiro, mas Ele virá como leão. É o que a Bíblia diz. O leão da tribo de Judá. Aquele Jesusinho manso. Escute isso. Aquele Jesus que diz, que dá um tapa na cara e você dá outra face, meu irmão, não vai vir desse jeito mais não. Ele virá com justiça e com cetro de ferro para quebrar, meu irmão, todos aqueles que são inimigos de Deus. Está escrito na palavra. Aquele Jesus que veio manso agora, deu a vida, quem não aceitou vai sofrer o castigo. Está escrito, irmão. Ele virá, meu irmão, num cavalo branco. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. Seus pés como latão reluzente. E a boca sai como a voz de muitas águas. E Ele com o sopro da sua boca vai jogar os demônios no inferno. Aleluia. E todos aqueles que serviram a Satanás nesse mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele virá e não tardará. Tem muita gente brincando. Tem muita gente escarnecendo de Deus, da obra de Deus, da igreja, falando mal de igreja, falando mal de pastor. Olha, meu irmão, tem muito picareta. Sim, tem. A Bíblia fala sobre os falsos profetas, sim, mas tem muito homem de Deus. Cuidado, porque o castigo de Deus virá e não tardará. Depois a pessoa fala assim: meu Deus, por que tanta desgraça nesse mundo? A justiça de Deus. E a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse assim: olha, que os justos, santos homens falavam assim: Senhor, até quando? O Senhor não vai trazer a vingança e a justiça do sangue dos profetas? E a Bíblia diz então: até que seja dada a medida da ira de Deus. Ou seja, Deus lá no céu tem um termômetro que está subindo, de acordo com a iniquidade vai aumentando, a injustiça vai aumentando, até que chegue no cálice e transborde. Aí vai vir a ira de Deus. Ai daqueles que tocaram na noiva. A Bíblia fala sobre os ais. Ai daquele, ai daquele, ai daquele. Irmão, não se engane. Vai ter a prestação de conta. E Deus não vai ser aquele paizinho que passa a mão na cabeça de um filho rebelde, não. Olha só o que o texto diz. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta. O que é cerrar? Fechar a porta. E começardes a estar de fora, e a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E responder ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E eles vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Apartai-vos, ou seja, se separem de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Versículo 28. E ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. Já viu alguém rangendo dente, irmão? Já viu alguém rangendo dente? Já viu? Já foi no hospital ver uma pessoa sentindo dor? E fica a noite inteira rangendo de dente, tanta dor. Está escrito aqui, ó: choro e ranger de dente. Sabe, querido, há 27 anos atrás eu entreguei a minha vida a Jesus, no texto que fala sobre o rico e Lázaro.
Se não me falha a memória, acho que é Lucas capítulo 19. Não sei, a mente agora falhou, mas está em Lucas. Acha para mim aí. O rico e Lázaro. Deixa eu achar aqui que eu quero ler. O Espírito de Deus está me incomodando. Acha para mim aí, gente. Me ajuda. Vou achar aqui rapidinho. Lucas 16. Obrigado, Léo. Eu sabia que era Lucas. Eita. Xarabalabassorobocurabassai. Eita glória. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, e estando em tormento, viu de longe a Lázaro, Abraão e Lázaro, no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui é muito importante você entender que não é porque o rico era rico que ele foi para o inferno, tá? E não é porque Lázaro era pobre porque ele foi para o céu, não. É muito importante que as pessoas confundem isso aqui. Tem muito pobre que vai queimar no inferno e muito rico que vai para o céu, tá? Porque não é por nada que a gente faça que a gente erra dos céus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça. Então, certamente Lázaro era um servo de Deus. E aquele homem rico não estava nem aí para Deus. Até que chamou a senha dos dois. Porque deixa eu falar algo para você: pode ser preto, branco, pode ser homem, mulher, pode ser outro gênero que estão falando aí, pode ser o que for, meu irmão. Se é vivo, um dia vai morrer. Essa é a única certeza absoluta que todo mundo tem. Vai para debaixo de 7 palmos. Sim ou não? É a única certeza do homem na vida, meu irmão. Absoluta. Ou tem alguém aqui com mais de 100 anos? Pode até viver até uns 120, diz a Bíblia. Mas depois disso, meu irmão, vai para o buraco. E aí, acabou? Não, aí é que começa. É aí que a eternidade começa. É. Agora você imagina chorar e ranger dente eternamente? Porque as pessoas perderam o temor, irmão. As pessoas perderam o temor. Ninguém tem temor de Deus mais não. Faz o que quer, fala o que quer, e se esquece que a gente vai dar conta de tudo. Naquele dia, Lázaro estava no seio de Abraão. Por quê? Porque com certeza aceitou Jesus, entregou sua vida para ele e foi para o céu. Mas chegou o dia da prestação de contas. Chegou o dia da prestação de contas. E na prestação de contas, a gente vai ter que dar conta de tudo aquilo que Deus
colocou nas nossas mãos para fazer. Então é muito importante nós compreendermos que Deus, Ele é fiel, mas a gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus. A gente precisa entregar o nosso coração para Deus enquanto é tempo. Porque, irmãos, as pessoas precisam entender, como eu já disse aqui, Jesus, aquele Jesus, né, Cordeiro, morreu, ressuscitou como leão agora. Ele vai vir com cetro de ferro, julgar as nações. Ao culpado, Ele não toma por inocente. Por isso que a gente tem o quê? Que entregar a nossa vida a Deus. Entregar os nossos caminhos ao Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se dos seus pecados. Coloque a sua vida em ordem. Talvez você que está nos assistindo também em casa tem brincado, tem zombado, mas vai chegar a hora do choro e ranger de dente. Tem pessoas zombando de Deus. Quando que a pessoa zomba de Deus? Quando ela zomba da obra do Senhor, quando ela despreza as coisas de Deus, quando ela deixa de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então é tempo de nós consertarmos. É tempo de nós entregarmos verdadeiramente o nosso coração ao Senhor. Porque o dia da justiça do nosso Deus está próximo. E a Bíblia diz lá em Hebreus: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que horrendas coisas é cair nas mãos do diabo. É isso que está na Bíblia? Não é não. Horrenda, horrível, horripilante coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito lá. E Jesus disse: olha, não temeis aquele que tem poder de tocar no teu corpo físico. Temei antes aquele que tem poder de tocar no teu corpo físico, ainda mandar a tua alma para o inferno. Quem é que tem poder de mandar a alma para o inferno? Deus. A esse temei. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aleluias. Fique de pé no teu lugar. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. De gratos louvores. Essa música. Feche os teus olhos. Hoje é noite de conserto, irmão. É noite de renovar sua aliança com Deus. Fique de olhos fechados. É noite de você verdadeiramente fazer uma análise. Fazer uma análise lá dentro. Se verdadeiramente você tem feito aquilo que a Bíblia manda você fazer. Se você tem andado em caminhos que não agradam ao Senhor. Se você tem assentado na roda dos escarnecedores. Se você tem zombado de Deus e das coisas de Deus. Se você tem desobedecido, é tempo de você se arrepender, e é hoje, não deixe para amanhã. Porque amanhã, meu irmão, nós não temos a certeza que você estará vivo, ou de que ninguém estará vivo. Porque o amanhã a Deus pertence. Ah, Jesus não vai voltar hoje, mas Ele pode até não voltar hoje, mas também pode. E também pode chamar a tua senha hoje.